Essa é uma pergunta que ninguém responde. Por que o medo de perder é maior que o medo de sofrer? Talvez porque perder dói de uma forma imediata, visível e concreta, enquanto o sofrimento costuma ser silencioso, lento e muitas vezes já faz parte da nossa rotina. Talvez porque fomos ensinados a temer o vazio mais do que a dor, a ausência mais do que o desconforto, a solidão mais do que a ferida aberta. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre isso com calma, com profundidade e sem julgamentos. Se você já se percebeu ficando onde machuca só para não perder alguém, algo ou alguma situação, fica comigo até o final, porque essa reflexão pode tocar em partes de você que talvez nunca tenham sido olhadas com atenção. O medo de perder costuma ser maior porque perder representa ruptura. É o fim de algo que conhecemos, mesmo que esse algo esteja nos fazendo mal. O sofrimento, por outro lado, muitas vezes já é familiar. Ele já está ali, já foi normalizado, já virou rotina. A mente humana tende a escolher o conhecido, mesmo que seja doloroso, em vez do desconhecido, que parece ameaçador. Sofrer dentro de algo conhecido parece mais seguro do que enfrentar o vazio de não saber o que vem depois da perda. Existe também um apego emocional profundo ao que já foi construído. Histórias, memórias, promessas, expectativas. Quando pensamos em perder, não estamos apenas perdendo a pessoa ou a situação atual. Estamos perdendo tudo o que projetamos ali. Perdemos a ideia de futuro que criamos, os planos que fizemos em silêncio, a esperança de que as coisas um dia seriam diferentes. O sofrimento atual parece pequeno quando comparado à dor de abrir mão de tudo isso de uma vez. Outro ponto importante é que perder ativa um medo muito antigo, o medo da rejeição. Desde cedo, aprendemos que ser deixado, abandonado ou excluído dói. Então, mesmo quando estamos sofrendo, o medo de perder desperta feridas antigas, ligadas à infância, à sensação de não ser suficiente, de não ser escolhido. Permanecer sofrendo parece paradoxalmente uma forma de manter algum tipo de pertencimento. O medo de perder também está ligado à ilusão de controle. Enquanto estamos dentro da situação, mesmo sofrendo, sentimos que ainda temos alguma influência, alguma chance de mudar algo. Quando perdemos, o controle acaba. Não há mais negociação, não há mais tentativa, não há mais talvez, e isso assusta profundamente. Sofrer nesse sentido mantém a ilusão de que ainda existe possibilidade. Muitas pessoas confundem sofrimento com amor. Aprenderam que amar é aguentar, suportar, insistir, se sacrificar. Então, quando surge a possibilidade de perder, o medo não é só da ausência, mas de parecer fraco, desistente, incapaz de amar o suficiente. O sofrimento passa a ser visto como prova de compromisso, enquanto ir embora parece fracasso. Essa confusão faz com que o medo de perder supere até o medo de continuar se machucando. Há também o medo da solidão. Para muitas pessoas, a solidão não é apenas estar sozinho, é se sentir invisível, esquecido, sem valor. O sofrimento dentro de uma relação, de um trabalho ou de uma situação difícil parece menos ameaçador do que encarar o silêncio de estar só consigo mesmo. A dor compartilhada, mesmo que desigual, parece mais suportável do que o vazio absoluto. O medo de perder é maior porque perder exige coragem. Exige admitir que algo não está funcionando, que uma escolha foi errada, que um limite precisa ser colocado. Sofrer, por outro lado, muitas vezes exige apenas resistência. E resistir é algo que aprendemos muito bem ao longo da vida. Aprendemos a suportar, a nos calar, a seguir em frente mesmo machucados. Poucos aprenderam a escolher a si mesmos. Existe ainda o fator da esperança. A esperança de que o outro mude, de que a situação melhore, de que o sofrimento seja temporário.
Enquanto existe esperança, o medo de perder cresce, porque perder significa matar essa esperança de vez. Muitas pessoas preferem sofrer com esperança do que perder sem nenhuma. O medo de perder também está profundamente ligado à autoestima. Quando alguém não reconhece o próprio valor, acredita que perder aquela pessoa ou situação significa não encontrar nada melhor depois. O sofrimento atual parece o máximo que se pode alcançar. Então, perder se transforma em ameaça, enquanto sofrer se transforma em limite aceitável. Com o tempo, o sofrimento vai sendo normalizado. A pessoa se acostuma tanto à dor, que já não percebe o quanto aquilo a machuca. Mas a ideia de perder continua viva, intensa, assustadora. É por isso que muitas vezes alguém suporta anos de sofrimento, mas entra em pânico só de imaginar a perda. O problema é que aos poucos o sofrimento constante vai corroendo a identidade. A pessoa vai se adaptando, diminuindo, se moldando para não perder. E nesse processo, perde a si mesma sem perceber. O medo de perder o outro acaba causando a perda mais silenciosa e mais profunda. A perda do próprio eu. Chega um momento em que o corpo e a mente começam a dar sinais. Cansaço extremo, ansiedade, tristeza constante, sensação de vazio. Esses sinais são avisos claros de que o preço de não perder está alto demais. Mas mesmo assim, o medo de perder continua gritando mais alto do que o medo de continuar sofrendo. A grande virada acontece quando a pergunta muda. Não é mais, e se eu perder? Mas, e se eu continuar? Quando alguém percebe que permanecer também é uma forma de perda, algo começa a se reorganizar por dentro. Porque continuar sofrendo não é neutralidade, é escolha. E toda escolha tem consequências. Perder dói, sim, mas sofrer continuamente também dói. Só que de forma lenta, silenciosa e acumulativa. O medo de perder é intenso, mas passageiro. O sofrimento prolongado é discreto, mas devastador. Entender isso não é fácil, mas é libertador. O medo de perder ser maior que o medo de sofrer não significa fraqueza. Significa que você é humano, que foi condicionado a sobreviver, não a se escolher. Mas chega um momento em que continuar sobrevivendo custa mais do que enfrentar a perda. Se você chegou até aqui, deixa um like e se subscreva para ver mais vídeos como este. Isso ajuda o canal a crescer e permite que reflexões profundas como essa cheguem a mais pessoas que também vivem essas dúvidas em silêncio. Comenta aqui embaixo o que você tem mais medo hoje, de perder ou de continuar sofrendo. O que você faz com essa resposta pode mudar tudo.